Qualquer estatística vai te mostrar, a grande maioria da população negra, indígena, quilombola, LGBT, só tem o SUS. Não tem seguro de saúde e tal. Tem o SUS. Então, o SUS é um patrimônio maravilhoso que o Brasil tem e não interessa para muitos segmentos, que não, por acaso, são brancos. Olá, esta é a psicóloga e pesquisadora Cida Bento, que abre nosso 22º episódio do podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. Ela é uma das mais relevantes intelectuais e ativistas do movimento negro brasileiro contemporâneo e é a nossa entrevistada especial de hoje. O assunto da conversa com ela é saúde e desigualdades raciais e de gênero. O racismo no Brasil também frequenta as cadeiras das faculdades de medicina. Apesar de serem metade dos estudantes das universidades brasileiras, segundo o levantamento da USP, apenas 18% dos futuros médicos se declaram pretos ou pardos. A desigualdade racial na saúde começa nas primeiras horas de vida. Em comparação a crianças brancas, cerca de 2 vezes mais as crianças negras não fazem os testes da orelhinha e do olhinho. E neste episódio, a Cida Bento ainda compartilha com você, que é ouvinte do podcast, qual a série e os livros que ela tem gostado de ler e assistir ultimamente. Mas eu não vou dar spoiler não, mas vou te dar uma dica de ouro. Ainda temos no estoque da Livraria da Abrasco o livro da Cida Bento, O Pacto da Branquitude, da Companhia das Letras. Então, depois de ouvir esse episódio, corre lá para garantir seu exemplar. Dá para comprar online ou na loja física no Rio de Janeiro. E claro, quem é associado ao Abrasco tem desconto especial. Eu sou Beatriz Pasqualino e estou aqui em novos episódios, sempre às terças-feiras alternadas, e conto com você para ajudar a Abrasco a divulgar o A Saúde é Coletiva. Não esquece de mandar o link do podcast para os amigos que se interessam por esse assunto. Assim a gente amplia cada vez mais a nossa comunidade de ouvintes. Aliás, falta pouco para a gente chegar a 2.000 seguidores do canal nas plataformas de podcasts. Legal, né? Bom, então chegou a hora da gente ouvir a entrevista especial de hoje. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. E hoje a nossa convidada especial é a psicóloga Cida Bento. Oi, Cida, bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Bom dia, oi, bom estar aqui com você, bom estar aqui numa atividade onde a gente vai falar sobre saúde coletiva e que envolve a Abrasco, uma instituição que eu respeito muito. A gente ficou muito feliz que você pôde participar desse episódio, Cida. Bom, gente, a Cida é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e é cofundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, uma ONG que desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero. Ela é também autora do livro O Pacto da Branquitude, lançado em 2022 pela editora Companhia das Letras. E ela foi também reconhecida como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, pela revista The Economist. Bom, Cida, para a gente começar essa nossa conversa, a gente sabe que você é uma pesquisadora da formação da sociedade brasileira e da chamada branquitude, que é uma categoria que abriu novas perspectivas para o estudo das relações raciais aqui no Brasil. E hoje a gente ouve muito falar e discute sobre o Pacto da Branquitude. Você pode explicar melhor esse conceito aqui no podcast, como que ele aparece no nosso cotidiano? Eu trabalho com o Pacto da Branquitude nessa perspectiva de um pacto entre iguais, de um pacto de fortalecimento, de preferenciamento, de narcísico mesmo, e que faz com que as instituições brasileiras tenham pessoas majoritariamente masculinas e brancas nas suas direções, né? E permaneçam, reproduzam, perenizem essa realidade de que quem pensa o Brasil, quem comanda as instituições, quem define as políticas, quem define o uso de recursos, é um grupo de pessoas sempre com o mesmo perfil, monolítico.
Então, a branquitude tem essa dimensão, um pacto não verbalizado, não combinado, mas que se reproduz em todas as instituições brasileiras. E ele pode ser pensado, ele é similar a um pacto da masculinidade. Homens são presentes em grande parte dos lugares de mando e de pensar o país, dos cisgêneros, né? Então, você tem um percentual pequeno, né, de trans, de outros grupos, de negros, de quilombolas, de indígenas. Então, você tem um perfil que se repete em todas as instituições. Voltando no campo da saúde, como é que você enxerga essa estrutura, esse pacto, quando você olha para a estrutura da saúde, seja ela privada ou pública aqui no Brasil, Cida? Eu nunca estive com um médico negro. Eu nunca estive com uma médica negra. Aliás, eu tive com uma médica negra nos Estados Unidos. No Brasil, nunca. Nunca. Essa é uma expressão do pacto da branquitude, porque ser branco no Brasil não é ser transparente, é ser parte de um grupo que tem uma visão de mundo. O racismo não é uma invenção, o machismo não é uma invenção, né? A homofobia não é uma invenção. Então, é um grupo que tem um olhar, muitas vezes, que inferioriza outros segmentos da população, como eu, como mulher negra. Então, hoje é mais tranquilo eu estar com um médico branco, né? Eu tenho uma voz mais assim, empoderada de que esse é meu direito, mas não tem uma tranquilidade no sentido de que um médico, às vezes, tem que tocar seu corpo, tocar o cabelo. Eu vivo trazendo o exemplo que uma vez eu tive um problema no couro cabeludo e o médico ficava olhando de longe, e eu disse: doutor, meu cabelo não morde, né? Então, assim, ele olhava e não sabia o que fazer com o meu cabelo crespo, se ele punha a mão dele lá e ia acontecer alguma coisa com a mão dele. Na verdade, eu deveria ter medo da mão dele no meu cabelo, né? Então, porque você tem uma situação de exclusão, de rejeição, que acompanha a gente, né? Então, assim, não ter estado com um médico negro, ou uma médica negra, já estive com outros profissionais de saúde, mas isso sim, isso impacta, né? Isso impacta, e tem muitas formas em que a gente é impactado estando num país onde você faz parte do segmento majoritário. O Brasil é essencialmente feminino e negro, né? São duas populações majoritárias, mas que você não se sente parte, né? Então, assim, é muito frequente, né, que aquilo que aparece nos meios de comunicação, que hoje está mudando, que sempre apareceu nos livros didáticos, nas novelas, de colocar o negro em situação de inferioridade, de menos bonito, menos competente, menos pertencente aos espaços sociais do Brasil, isso impacta a gente também, né? É por isso que a gente tem uma importante liderança feminina, negra, nossa, Neuza Santos, né, já falecida, mas todos nós nos reportamos a ela, que ela diz: a gente se torna negro, porque na mesma cadeira, na cadeira do lado onde tinha uma pessoa branca aprendendo coisas sobre o Brasil, eu estava do lado aprendendo as mesmas coisas. Então, eu aprendi que não é bom ser negro, né? Eu aprendi que a gente estava num outro lugar, e isto impacta a minha autoestima, o conceito que eu tenho sobre mim mesma. Então, quando você chega a uma certa etapa da vida, você já pode ter conseguido se fortalecer, mas durante muito tempo você é alguém, como dizia minha amiga, uma pesquisadora que estuda isso, quer dizer, você tem uma subjetividade deslocada, parece que você está sempre fora do lugar, parece que nunca você está num ambiente tão acolhido como outras pessoas, você sempre é o estranho, né? E tem muitos pesquisadores que trazem isso, que as instituições têm muito a ver com a sua liderança. A
sua liderança vai definindo normas, regras. E então, quando chega meio um corpo estranho, que são negros, um quilombola, um indígena, chegando num espaço, num consultório, muitas vezes a instituição meio que se remexe, porque você não é visto como pertencente àquele lugar, entendeu? Então, eu sempre digo, quando eu trabalho com hospitais, eu já trabalhei com vários, eu sou muito chamada para discutir isso, eu digo, é preciso pensar que essa instituição não foi pensada para todos nós, para todos os segmentos da sociedade brasileira. E aí, ao buscar que ela seja mais diversa, tem que saber que tem resistência, né, da instituição. Ao tentar tornar uma instituição mais diversa, tem que ter um esforço muito concentrado, com metas, com sistemas de monitoramento, como se faz com qualquer política, para ver quanto a instituição está conseguindo avançar no sentido de se tornar mais diversa. Por exemplo, estou falando com a Abrasco, eu não cliquei para ver qual o perfil da alta liderança da Abrasco, dos conselhos, da alta direção, mas talvez não seja diferente de todos os outros. Ou seja, provavelmente eu tenho majoritariamente pessoas brancas lá. Então, se a Abrasco quer discutir equidade e diversidade como se deve, ela tem que ser tão diversa, ela tem que fazer sua lição de casa. E, como você disse, isso se aplica a diversas instituições, né? E aí, a maioria, as universidades, aos ministérios, às secretarias de estados, às empresas, às organizações de meio ambiente, de direitos humanos, nem precisa de pesquisa, basta o seu pescoço, olha para cá, olha para lá, onde você entrar, você vai ver a alta liderança, raramente é negra. Então, assim, todas elas têm que olhar, a gente costuma fazer um censo inicial para a instituição olhar para a sua própria fotografia. Interessante isso que você fala do censo, porque aí sai do campo das ideias e a gente parte para o que é concreto daquele sistema que está dado na sua instituição, né? Aí, para os ouvintes que são profissionais de saúde, o que você diria para eles sobre o que é possível fazer, e aí temos o campo tanto individual como coletivo, né, para romper com o pacto da branquitude no campo da saúde? É possível a gente colocar em prática a luta antirracista no exercício da profissão da saúde, apesar de tudo, desse silenciamento, desse pacto não verbal? Sim, felizmente eu já estou até uma daquelas jurássicas, porque tem muita história e muita coisa mudando. Você liga a televisão, você vê profissionais negros, jornalistas, você vê novelas tratando do tema, você circula hoje na sociedade tendo muito mais pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBT, pessoas com deficiência presentes no cotidiano, quando você vai no supermercado, quando você vai numa farmácia. Então, isso está mudando. A gente precisa acelerar, né? Mas está mudando, já está em curso, não é possível parar. Eu já tive vários hospitais que a gente queria conversar para entender melhor a questão da branquitude, da equidade, e aí eu digo, é importante vocês fazerem um censo, porque o que o censo vai mostrar? A inserção de mulheres, de negros, de LGBT, de pessoas com deficiência, a oportunidade de promoção, de treinamento que eles têm, a diferença de mobilidade dos diferentes grupos pela cidade. Muitas instituições, o quanto elas precisam mudar nas suas práticas, nos seus conceitos mesmo. Né? Você entra numa universidade e encontra uma bibliografia para uma dada disciplina que é só europeia. Você diz, cara pálida, tem que mudar isso. Tem muito conhecimento espalhado no mundo, na Ásia, na África, países da América Latina em geral. Você não pode ter um escopo teórico só europeu e estadunidense. Então, isso já está acontecendo. Eu tenho a honra de estar numa sociedade extremamente mobilizada,
e que está fazendo essas mudanças. Mulheres estão aí, os diferentes grupos, então as coisas estão acontecendo. E individualmente, o que a gente pode fazer é refletir sobre isso. É refletir sobre... Eu coloco no meu livro O Pacto da Branquitude a fala de uma psicóloga, essa fui eu que entrevistei. Aí ela diz assim, em um certo momento, não, quando eu pergunto sobre relações de brancos e negros, como é que foi na vida dela, tal, como é que era no trabalho dela, ela disse, eu sou uma psicóloga de RH, eu sou objetiva quando estou fazendo um processo seletivo. Né? Se a pessoa tem competência, eu indico a contratação. Se não tem, eu não indico. Eu falei, mas como você se sente? Como é que foi na sua vida essa questão do negro, por exemplo? Eu não posso negar que eu sempre tive preconceito, né? Não posso negar, eu nunca ia querer que um filho meu, uma filha minha, casasse com uma pessoa negra. Mas eu sou objetiva quando eu estou avaliando. Como você pode ser objetiva? Como você pode ser objetiva avaliando? Então, isso é uma atuação individual, mas ela é uma atuação para dentro da instituição também, entendeu? Então, quando eu chego no hospital, eu digo isso. Eu digo, você como médico, você tem que entender como é que você se sente diante de um corpo negro, que você vai ter que tocar, vai ter que medir pressão, ver coração, às vezes apalpar para ver se dói aqui, dói ali. Como é que foi, ao longo da sua vida, a sua percepção de um corpo negro? Né? É sobre isso que você tem que encontrar grupos dentro da instituição em que você fale sobre isso. E isso é um desafio. Eu costumo dizer que a democracia ela é muito chata, porque tem muita coisa que você não teve na vida, você não vivenciou, e de repente você tem que vivenciar e que mexe com o seu conceito sobre si próprio e sobre o outro. Né? Você sempre achou que estava no degrau superior, o outro está no degrau inferior, agora o outro te diz, não estou não, estou no mesmo degrau que você. Então, isso mexe muito com as pessoas. As instituições têm que encontrar espaço para fazer diagnóstico, encontrar espaço para as pessoas poderem conversar sobre como se sentem, porque tanto a saúde física quanto a saúde mental, elas são afetadas. Então, se você perceber, qualquer estatística vai te mostrar, a grande maioria da população negra, indígena, quilombola, LGBT, só tem o SUS. Não tem seguro de saúde e tal, tem o SUS. Então, o SUS é um patrimônio maravilhoso que o Brasil tem e não interessa para muitos segmentos, que não, por acaso, são brancos. A entrada da iniciativa privada, a gente tem que lutar o tempo inteiro para não ser asfixiado. Não que não possa ter parcerias, encontrar caminhos, mas, infelizmente, no tipo de sistema que a gente tem, não se pensa em parceria, pensa em ganho só. E as pessoas não podem pagar. Então, a gente precisa de um SUS que seja fortalecido, que honre aquilo que ele é no mundo, não é no Brasil, é no mundo. É um sistema belíssimo, né? Que a gente vê pressão o tempo inteiro, como não tem pressão para a universidade ser ampliado a privação as universidades, né, como um espaço privado, o lazer, a saúde, e a gente tem que lutar para manter alguns espaços onde qualquer pessoa chegue em algum momento e possa ser atendido com dignidade. Então, o SUS é para mim, por exemplo, se você me pergunta onde é que se expressa na saúde, é o cuidado com essa população. Qual, por exemplo, o perfil da população mais pobre do Brasil? 75% é negro. Uhum. Qual o perfil de quem é resgatado do trabalho escravo? Negro. Então, é uma população que tem uma vida muito sofrida. Então, o sistema de saúde tem que criar condições para recebê-la com dignidade e tem que ser forte o suficiente para poder atender a essa grande parcela da população. E o que você vê o tempo inteiro, um ataque. Uhum. E você, na última resposta, traçou um pouco da questão das desigualdades sociais e raciais, e eu queria aproveitar e aprofundar como que elas afetam, na sua opinião, o campo da saúde mental. Então, como é que tanto o acesso, a qualidade do serviço e o
próprio adoecimento mental da população, o que ele tem a ver com desigualdade de raça e também de gênero? Por exemplo, né? Eu vou tirar meu exemplo. Hoje, a essa altura da vida, né, que eu já estou na terceira etapa, né, mais perto do fim do que do começo, eu já tenho outro jeito. Mas quantas vezes eu me senti ofendida de entrar numa farmácia, numa loja, em que eu estava procurando alguma coisa, e você tem sempre alguém do lado como se estivesse olhando para ver se você não vai roubar algo. Hoje em dia eu tenho a resposta na ponta da língua, que é: os grandes ladrões do Brasil se parecem com você, não comigo. Você não tem uma mulher negra nessas grandes falcatruas que você vê por aí. Então não fique tentando ver se eu vou roubar alguma coisa. Eu vim aqui comprar um remédio, comprar uma meia. Mas antigamente eu me sentia tão não pertencente, tão intrusa em todos os lugares. Feia, inadequada, voz fraca, silenciando em coisas que eu engolia e fazia mal para a minha saúde. Assim foi uma parcela grande da minha vida, até que eu ganhasse voz, que hoje eu tenho, para reagir. Então, a saúde mental você tem. Em qualquer estudo, você clica lá no ambiente virtual, você vai ver, em qualquer estudo você tem percentual de depressivos maior entre negros, percentual de suicídio bem maior entre negros, né? De ansiedade. Então, por quê? Porque viver desta maneira, muitas competências, muitas capacidades suas são afetadas. Por isso é importante trabalhar, por exemplo, com educação infantil, é importante trabalhar, por exemplo, com pediatras, né, para ter atenção de como ele se sente frente ao corpo negro, ao cabelo negro, à família negra, que chega lá com a sua criança precisando de ajuda. Né? Então, assim, para mim, eu acho que a gente tem uma atuação individual que dificilmente, hoje em dia, alguém se furta a olhar para si próprio nesse campo, porque está em todo canto esse debate. Né? Então, fui aprendendo, tanto quanto eu aprendi que nada irá para frente só tratado por um grupo. Os brancos têm que estar juntos, os negros, os homens, as mulheres. Não tem como você avançar nessas questões se não estivermos todos juntos reconhecendo os nossos desafios e avançando. Eu lembrei do que você falou na primeira resposta, que você aprendeu que não é bom ser negro, você sendo negra. Aí, no caso, eu, que sou branca, também aprendi que não era bom ser negro, embora ninguém tenha me dito com todas as palavras, mas de todas as maneiras isso me foi colocado implicitamente. Então, mexer nessa ferida faz com que a gente mexa com as nossas individuais, né? Então, acho importante que a gente tenha um momento de refletir depois desse podcast, de te ouvir, Cida, todo mundo, independente, mas de pensar sobre isso, mesmo achando que esse problema não é seu, né? Eu não tinha pensado que eu aprendi. Eu achei que estava na sociedade aí, entendeu? Não tinha nada a ver comigo. É muito interessante, não sei se você viu uma matéria que saiu, acho que na Folha de São Paulo, eu acho que é Vera Iaconelli. Sei quem é a Vera. Ela diz, eu sou hoje muito mais branca do que era no passado, porque ela não se pensou como todos nós não nos pensamos, os brancos não se pensaram, os negros se pensam, não tem alternativa, mas os brancos não se pensaram como brancos, entendeu? Eles se pensam mais como ser humano universal. O que é ser branco? Um ser humano como outro qualquer. Não, querida, não é. Então, quando ela diz eu sou mais branca hoje do que no passado, ela está dizendo eu estou aprendendo que eu não sou um ser humano universal, que eu não sou a única representante dos seres humanos, quer dizer, que tem outros grupos. Então, eu estou me aprendendo branca. Eu sei o lugar que meus ascendentes ocuparam na história do Brasil. Né? Tem pouco mais de 500 anos e quase 400 foi de escravidão negra muito brutal. Então, ela saber que ela tem uma herança simbólica e concreta, e os negros têm uma herança simbólica e concreta, e os indígenas também, como é que eles se pensam, como é que eles estão economicamente, isso tem a ver com a nossa história. Então, podermos falar sobre isso, nós negras, negros, brancas, brancos,
faz a sociedade avançar. E essa democracia chata, que é o nosso único caminho, na minha avaliação, importante, eu acho que é muito legal quando eu vou vendo ao longo dessas décadas as instituições irem se tornando mais diversas, sabe? Porque eu penso assim, quando você exercita isso numa instituição, você começa a pensar, bom, podemos ter muitas religiões mesmo, não precisamos ter só uma. Não precisamos ter só um perfil de líder, não precisamos ter só uma cultura, aquela cultura ali é bonita também. Você vai ampliando um pouco, como diz o Chico, o coração crescido, você vai ampliando o seu coração, sua mente, sua capacidade de acolher diferentes grupos e o olhar sobre si próprio. E todo mundo tem limite, né? Você estica a corda, aí você chega até um ponto, ali você para, aí passa mais um tempo, você vive mais experiência, estica mais um pouco. Então, a minha experiência ela é muito positiva. Tem períodos que eu fico meio depressiva quando surge esse homem aí nos Estados Unidos, esse presidente, que eu vejo o pânico dele. O pânico dele, ele é um homem profundamente assustado com o crescimento das vozes femininas, negras, de imigrantes. É sempre bom lembrar que os imigrantes vêm para trabalhar, mas quando a Europa e Estados Unidos saíram para ir lá pensando principalmente a Europa, para a África, eles não foram lá para trabalhar, eles foram lá para escravizar. Então, hoje, a vinda dos imigrantes que apavora esse homem é como é que a gente pode, nosso grupo que é minoritário, Lia Weiner nos ensina isso. Lia Weiner fala, o branco nunca foi majoritário no mundo. Você pegar África, Ásia, Índia, o branco não é majoritário. E quando esse presidente dos Estados Unidos, que eu não digo o nome, faz o que ele está fazendo, ele faz por medo, por pânico, do avanço da democracia, do avanço desse conceito de que ninguém pode ficar para trás, que é para todos nós, todos os bens materiais e imateriais sociais. Então, quando eu olho para ele, a brutalidade dele em lidar com medo e querer tirar todo mundo e tal, eu penso como a nossa luta tem avançado, como a gente tem educado, civilizado as sociedades, né? Muito bom te ouvir, Cida, porque você é muito lúcida no diagnóstico do cenário, mas apesar da gente ver coisas que a gente não quer nesse diagnóstico, tem esperança. Muito mais do que esperança, Beatriz. Eu tenho vivência de ver as instituições e as pessoas avançando. Então, assim, a minha vivência é de ver as instituições irem mudando. Então, eu tenho muito prazer de falar sobre isso. A gente sempre, no final desse podcast, Cida, pede uma indicação de livro, pode ser música, pode ser filme, pode ser série, que você viu, leu e gostou, pode ter a ver com isso que a gente está conversando, pode ser outra coisa também. Alguma coisa te vem à cabeça, que você fala, isso aqui é legal vocês darem uma olhada? Eu assisti uma série que eu amei, que chama Pose, não sei se é Pose que fala. Acho que é Pose, eu também não sei. Eu estou lendo muito sobre a realidade quântica, então eu gosto demais de um livro que chama Corpo Quântico. Eu não esperaria essa resposta sua, interessante. Não tiro da minha cabeceira, e cura quântica, né? Eu ando apaixonada por esse assunto que ele traz. No coração da ideia é a ampliação da consciência, e todos nós somos ondas, mas a gente também é oceano. Eu gosto dessa ideia, sabe? Porque essa é uma ideia de somos parte de tudo, das árvores, dos rios, dos mares. Eu estou apaixonada por coisas sobre realidade quântica. Muito interessante. Só para eu entender, o que você mais gostou nessa série que você assistiu? A beleza do processo que as pessoas vão vivendo, olhando para si próprias. Ali você tem muitas pessoas lésbicas, gays, negras,
trans, que elas vão vivendo e amadurecendo e vão mudando ao longo do tempo, com música, com dança, com cuidados mútuos, umas cuidando das outras. Então, eu gostei desse processo que as pessoas vão vivendo juntas. Eu gosto do conceito Ubuntu, né, que fala que a mudança é coletiva, né? Então, eu gosto de ver isso. Muito bacana. Para você que está ouvindo o podcast, a gente vai deixar o link de todas essas recomendações na descrição do nosso episódio. Cida, queria te agradecer muito o tempo e todas as reflexões que você trouxe. Agora, microfone aberto para sua despedida aqui no podcast A Saúde é Coletiva. Beatriz, eu gostei de ter participado, e eu tenho dito muito não, protegendo a mim mesma, a minha saúde e tal, porque tem pintado muita coisa, mas pelo grande respeito que eu tenho à Abrasco, a importância que ela tem no Brasil, mas eu não poderia deixar de dizer que ela precisa fazer sua lição de casa, se tornar mais diversa, mais equânime, mas é uma honra, né, o ano passado, acho que foi o ano passado ou retrasado, eu participei do congresso, tive uma fala, tal, então também fiz um esforço para estar lá, porque eu muito respeito, e respeito demais o conceito de saúde coletiva. Então, te agradeço o convite. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E um último recado para você. As inscrições para o 14º Abrascão estão abertas. Lembrando que ele será em Brasília, de 28 de novembro a 3 de dezembro. E o tema dessa edição é Democracia, Equidade e Justiça Climática, a saúde e o enfrentamento dos desafios do século XXI. O link do congresso você encontra na descrição desse episódio e, associado ao Abrasco, tem desconto no valor da inscrição. O A Saúde é Coletiva volta em 1º de julho, uma terça-feira. Este é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast, junto de Ártemis Caldeira Brant e Tiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.